Vasco da Gama, um clube de renome internacional. Alô você, de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco, eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama, chegando para falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu peço aqui a você que se inscreva em nosso canal, que deixe o seu like, deixe os seus comentários e acione o sininho de notificação, para toda vez que eu postar um vídeo aqui o YouTube irá te notificar. Mas vamos falar do Vasco, né? O Vasco que empatou com o Bahia, um jogo realmente péssimo para o Vasco, onde o Vasco era para ter realmente se distanciado e conseguido uma vantagem de 4 pontos. Vamos falar também da questão do quarto uniforme do Vasco, que pode estar surgindo novamente. Mas falando do Vasco, o Vasco que jogou neste domingo contra o Bahia, numa formação no 4-3-3, né, formado pelo Luxemburgo, jogou com os 4 homens ali realmente na zaga, ali os 4 defensores, e jogou ali na frente mais com os 3 homens ali do meio de campo, que foi o Bruno Gomes, que foi o Léo Gil e que foi o Martim Benítez. E lá na frente o Vasco tinha Thales Magno, Cano e Pikachu, né? A parte defensiva que o Vasco jogou foi com Castan, jogou com Marcelo Alves e o Henrique e com o Léo Matos, né? Mas nesse jogo de hoje não deu para ver uma jogada de profundidade do Léo Matos, né? O Léo Matos, que sempre no último jogo vinha apoiando muito como lateral, mas no jogo de hoje ele não teve muito êxito. Por quê? O Benítez estava jogando na lateral, o Benítez estava jogando naquela parte realmente que tinha hora que atrapalhava praticamente aquelas bolas de profundidade, aquelas bolas que são metidas assim meio que na diagonal para o Léo Matos ir fazer o cruzamento. O Benítez jogou muito preso, não estava bem. Depois ele foi substituído. O Léo Gil também não jogou bem. A marcação do Bahia não era tão boa. O problema é que o Vasco realmente não conseguiu realmente ter aquela transição do meio de campo e ataque, não teve velocidade. O jogo era muita bola no pé, muito domínio de bola, querer realmente prender muita bola. Um jogo desse você tem que girar um pouco a jogada, você tem que realmente às vezes mudar até de posição, inverter a posição de um jogador com o outro, mas o Vasco jogou muito preso. Principalmente porque o Benítez é o homem de criação do Vasco. Se você pegar os últimos jogos do Vasco, ele jogou um pouco solto, ele teve liberdade e o Vasco subiu de produção. No jogo de hoje não, era muita bola na lateral e essas bolas não tinham realmente êxito, não surtia efeito devido à forte marcação que o Bahia jogou um pouquinho recuado. E todo time realmente que joga recuado, que depende do Vasco para criar jogada, o Vasco tem essa dificuldade porque realmente falta homens de qualidade. O Vasco não tem jogadores habilidosos. Do time do Vasco você pode tirar alguns, que nem o Cano, pode tirar o Benítez e o Léo Matos, são poucos. E da nossa base nós temos o Gabriel Peck e o Bruno Gomes, que o Bruno Gomes realmente vem fazendo boas partidas. Na parte defensiva, quem se destacou foi o Marcelo Alves, prova tanto que ele foi escolhido o craque do jogo, o Marcelo Alves, né? Parte negativa para mim, o Castan. Foi uma expulsão justa, foi justa aquela expulsão do Castan. Por quê? Ele entrou solando realmente o rosto do goleiro, que pegou 5 pontos, o goleiro do Bahia. Realmente foi uma falta violenta, realmente aonde feriu o jogador do Bahia. Outra parte negativa que eu vi do ponto de vista de quem estava apitando o jogo, né, que realmente não vira aquela falta no Benítez. O cidadão, o Gregory, entrou solando o Benítez e o VAR nem sequer chamou para ver. E aí é que eu acho que falta experiência dos nossos jogadores. Nossos jogadores não têm aquele cara para chegar lá com o juiz e dar aquela prensa, porque foi uma falta violenta e era falta para expulsão, era falta para vermelho. Mas quando se trata de Vasco, parece que tudo fica mais fácil. Baixa nesse jogo de hoje. Mais uma vez está caindo de rendimento o Thales Magno. E a sombra do Thales Magno já tem nome, se diz Gabriel Peck. Gabriel Peck, toda vez que entra, ele consegue dar velocidade. No jogo de hoje, ele entrou no intervalo, na volta do segundo tempo, e ele saiu assim que o Castan foi expulso. Aos 30, houve aquela jogada violenta, e aos 37, o Castan já tinha sido expulso. Então, o que o Luxemburgo fez? Tirou o Peck e colocou o nosso lateral lá para fazer a parte da cobertura da nossa parte defensiva. O Caio Tenório, né? Então tirou um garoto que realmente entrou e realmente estava dando velocidade ali pelos lados, porque realmente o Thales Magno não está numa boa fase.
Destaque, na minha opinião, o Bruno Gomes também, que jogou uma boa partida, mas o Benítez não foi bem. O Benítez jogou muito pelas laterais, parecia até que ele era o lateral, era o ponta esquerda. A função dele não é essa. Depois tirou o Benítez, colocou o Catatal. Até que deu um pouquinho de velocidade, mas são características muito diferentes. Não tem como comparar o Catatal com o Martim Benítez. E o Pikachu foi para o meio, o homem de armação. Aí muita gente está me perguntando, Pikachu ou Catatal? Eu ainda acho que o Pikachu rende mais. O Pikachu é aquele homem que cria, ele é mais de criação. Já o Catatal não, é aquele homem de velocidade. Aquela bolas enfiadas, ele sai em alta velocidade para cruzar ou para chutar no gol. Então o Vasco está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O próximo jogo é contra o Flamengo. Os jogos do Vasco agora que ele tem é contra o Inter em casa. O Internacional que briga pelo título, não é fácil, mas são 2 camisas pesadas. Só que ninguém joga mais com a camisa, né? Ninguém joga mais com a camisa. Então o Internacional é um adversário que briga pelo título e joga em casa contra o Vasco. E o Vasco vai pegar o Fortaleza fora. E depois também o Vasco tem o Corinthians em casa. E tem também, eu acho que o último jogo será contra o Goiás. Então é adversário dificílimo que o Vasco precisa fugir dessa zona maldita. Praticamente irão escapar com 43 a 44 pontos esse ano, né? Então, ou seja, o Vasco tinha 9 pontos realmente para fugir da zona do rebaixamento, ganhou 1 e ainda resta 8 pontos realmente para ele fugir tranquilo. Por que 9 pontos? Porque os adversários que o Vasco vai enfrentar são muito difíceis. Por exemplo, Internacional é um time que está brigando por título. O Flamengo também briga por título. E o Corinthians realmente que é um jogo muito difícil também, né? Mas vamos esperar para ver, né? Eu espero que o Luxemburgo organize o time. O próximo jogo já não tem o Castan, mas vai entrar o Ricardo Graça, juntamente com o Marcelo Alves, que fizeram excelente jogo, o Marcelo Alves. Mas vamos falar agora da questão do uniforme do Vasco, né? O Vasco pode estar lançando o 4º uniforme com a capa. Segundo o Vitor Roma, que é o nosso vice-presidente de marketing, as conversas estão bem avançadas e a capa pode estar lançando o 4º uniforme para a torcida vascaína. Vamos esperar para ver, né? Realmente qual será o desfecho desse acordo que realmente está surgindo aí com a capa e o Vasco do 4º uniforme. Bom, meus amigos, por hoje eu vou ficando por aqui. Um pouco irritado, que era para o Vasco ter ganhado, né? Mas foi aquela mercadoria, como vocês já sabem. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E fui! Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional.